Quero falar contigo hoje a respeito de duplicação de objetos no Blender. Eu acho que você conhece já Shift D, Alt D, mas existem muitas outras formas, com aplicações diferentes, com vantagens diferentes, tá? Uma delas é Dupli Frames. E eu vou começar a explicar a respeito dela para você aqui hoje. Então, você pode considerar Dupli Frames de duas maneiras diferentes: para organizar seus objetos e como uma ferramenta de modelagem. Tem muita semelhança Dupli Frame com Dupli Vertex, com Dupli Groups, com Dupli uma porção de coisas. Deixa eu ver aqui. Dupli Faces. Bom, vamos começar alguma coisa efetiva para ficar mais fácil de você entender o que eu estou falando. Essa técnica de duplicação, ela ajuda muito, por exemplo, em você duplicar um dormente de uma estrada de ferro, aquelas rodas que o pessoal que faz game gosta de fazer, aquelas rodas cheias de dentes dos tanques de guerra, por exemplo, rodas de carro comuns, e corrente, enfim, a madeira em volta de um cercado, milhares de possibilidades. Bom, vamos ver como é que isso funciona. Vamos seletar essa cena aqui e vamos a Suzane para shiftear. Eu pego a Suzane. Suzane, ela vem aqui dessa forma feinha, toda craquelada, mas a gente pode dar uma melhoradinha nela. Vamos colocar um Subdivision Surface com duas divisões, vamos colocar um Smooth e ela fica mais bonitinha. O que você precisa para fazer isso? Você precisa de um objeto de base e um objeto de referência. Outro objeto de referência pode ser, falei objeto, mas no caso não seria objeto, pode ser uma curva, por exemplo. Então, aqui nesse mesmo lugar, você pode colocar Shift A e uma curva e um círculo. E ela está pequenininha aqui. Vamos em S, aumentar. Tá? Essa é uma curva. Deixa eu virar ela mais aqui que você vai entender. Colocar um pouco menos próximo. Então, agora a gente precisa fazer alguns ajustes para essa curva aqui. Vamos ver como é que funciona. A gente vem aqui no menu da curva e aqui em Path Animation a gente clica em Follow e a gente diminui um pouco aqui. Eu acho que você vai entender já já por que eu vou diminuir. Vamos deixar 100 e depois eu diminuo depois que terminar o processo. A gente deixa 100 aqui e agora então a gente seleciona a Suzane e a gente vem aqui nesse botão aqui denominado o objeto. Nesse botão denominado objeto, a gente vem aqui em duplicação, deixa eu fechar aqui, Groups, Display, a gente vem aqui em duplicação, então a gente vem aqui e clica em Frames e desabilita isso aqui, Speed. E não aconteceu nada, mas não aconteceu nada porque a gente ainda precisa estabelecer uma relação da Suzane com a curva. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso selecionando primeiro a Suzane, Shift a curva, tá? Ctrl P e estabelece um parentesco. A gente pode escolher qualquer um desses aqui, mas eu vou ficar com esse aqui. E aconteceu isso aqui por quê? Porque provavelmente a Suzane está fora do ponto de origem dela, tá? Então, eu vou desselecionar a curva e eu vou clicar em Alt O. Alt O
coloca o objeto de origem na origem. Então, lembra quando eu falei que eu ia diminuir o número de frames aqui e eu não diminuí? É por causa disso aqui. Então, vamos lá, vamos ver. A gente vem aqui e aqui em Pet Animation, a gente vai diminuindo o número de frames. Então, eu diminui muito e eu posso ir colocando aos poucos quantos frames eu queira. Agora, você imagina isso numa curva PET, ou numa curva que você possa estabelecer um caminho, fazendo um dormente de estrada de ferro, ou uma coisa em sequência que seja interessante, você fazer só um e daí ter o resultado, poder multiplicar por vários aqui usando essa estratégia, tá? Então, você pode agora alterar a orientação da Suzane, rotacionando, tanto no modo objeto quanto no modo de edição. E para isso, é só você clicar em R e, logicamente, fazer as variações que você queira. Você pode colocar no modo de edição. Você vai ver que nós temos a curva aqui, o círculo, né, de curva aqui. Você pode fazer uma variação desse local aqui. Você pode modificar bastante o local. Você pode observar. Vamos afastar mais um pouquinho. E voltando para o modo objeto, você pode selecionar a curva, clicar em S e você vai aumentar e diminuir o objeto. Pode ver que o tamanho da Suzane fica o mesmo, você só afasta e aproxima ela do centro, tá? Ou você pode, no modo de edição, ou você pode, se você quiser selecionar a própria Suzane e aumentá-la ou diminuí-la, selecionando a Suzane no Object Mode. Tem muito mais alternativas para você trabalhar com dupli frames. Depois a gente vê, deixa eu selecionar aqui. Depois a gente vê dupli vértices, dupli faces, dupli group. Depois a gente vê os outros itens. Tem muitas alternativas, mas por enquanto eu vou ficando com essa. E você pode aplicar isso aqui, em vez de usar a Suzane, tentar usar os dormentes da estrada de ferro, sei lá, alguma coisa com sequência, uma escova de dente que tenha cerdas todas em sequência, que você esteja fazendo, a cerca de um local, enfim, aquilo que já foi falado no início do nosso encontro. E tem mais um último detalhe que eu gostaria de passar para você. Você pode transformar todos esses objetos, agora eles estão todos linkados, você pode transformar em objetos individuais, tá? Para isso, você seleciona tudo, você clica em Shift, Ctrl e A, e você pode observar que agora eles são objetos independentes, tá? Embora eles sejam independentes, eles ainda estão linkados. Então, para você liberá-los totalmente, você vem aqui, Object, Make Single User, Object and Date, objeto e dados. E aqui você clica em All. Agora, cada um desses objetos estão desvinculados um do outro e você pode manipulá-los do jeito que você quiser, tá? Ótimo. Nos próximos vídeos eu continuo falando para você a respeito dessa duplicação. Nesse caso foi sobre dupli frames. A gente volta a falar sobre os outros modos de duplicação que também são muito úteis para os seus projetos. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida você me escreve e eu vou procurar responder para você. Então até o próximo vídeo.